E aí, galera, muito boa noite. Todo mundo aí chegando para mais uma live. Opa, beleza? Deixa eu chamar o carinha aqui. E aí, pessoal, vamos lá começar mais uma live da Thinker Model Project. Segunda-feira, sempre às 8 da noite. Nosso convidado está chegando aí. Grande Chegou, grande Binato, Dani. E tudo aí, bem, cara? irmão? Tudo bem? Tô ótimo, e você, cara? Como Tudo é que você bem? tá? Tô muito Tudo bem, cara. ótimo. Tô muito bem, tudo ótimo. Por aí também, né? Graças a Deus, tá tudo bem também, cara. Que Galera tá bom, que chegando bom. aí, né? O pessoal é rapidinho, já vai conectando. É. Daqui a pouco o pessoal vai chegar. Eu vou fazer uma introdução, Dani, Tá bom, se porque quiser também merece. tomar um tempinho, fica à vontade, cara. Tô Não, vamos tranquilão. bater um papo aqui, porque a gente tem Vamos. uma hora aí, né, por causa da limitação do próprio Instagram. Sim, E acho sim. legal a gente começar logo, porque depois eu vou postar isso aqui, vai ficar no IGTV, eu vou botar também no site e tal. Aham. Mas para a gente aproveitar esse tempo, né? A gente sabe como o tempo é complicado, você está com uma agenda também corrida. A gente combinou de fazer essa live já tem algumas semanas, né? Por conta de tempo aí também. Mas Aham. eu não vou te apresentar para a galera porque a melhor pessoa para fazer isso é você. Mas eu quero dizer assim, do quanto que eu estou feliz da gente estar fazendo essa live junto agora. Obrigado, A gente se igualmente, conhece cara. aí há 10 anos, né? Pô, Tivemos tem juntos em 10 anos. 2010, É isso aí. quando eu estive lá ministrando ainda uma formação, quando eu era ainda lá Master Coach, Master Trainer lá da Sociedade Brasileira de Coaching, né? Isso, E cara, foi isso. muito legal aquela experiência que acabou levando, né, nos levando lá para São Luís do Maranhão, né, para Foi, bater um cara, papo com teu foi. pai, lembra disso? Foi. São Luís e Imperatriz, acho que você deu um É, rolê lá, né? foi exatamente, é. É, eu lembro, lembrei. Então essa história Verdade. acabou se desdobrando em coisas e depois, obviamente, fui te acompanhando, né, a tua trajetória nesses últimos 10 anos aí. Eu falei, cara, o Dani é um cara bacana para a gente convidar porque o mundo está tão diferente, né, daquele período que a gente se conheceu. E eu acho É, que o Dani tem coisas a contribuir aí para a galera, né, sobre papéis, né? As pessoas estão vivendo vários papéis e você tem uma passagem que eu quero muito convidar você a relatar isso para a galera, né? sim, sim. No momento oportuno, vou fazer um suspense aqui, né? Mas a sua trajetória também, né? Várias iniciativas que você fez no mundo offline, no mundo online, ou seja, a gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão desempenhando ou podem desempenhar múltiplos papéis. Mas Aham, esses múltiplos papéis têm que ser preenchidos por um único humano, que eu sou, que você é, que cada um de nós é, né? Então eu perfeito. vou primeiro te agradecer muito por você ter topado participar desse momento aí comigo, uma honra danada, e pedir para Igualmente, meu você amigo. aí se apresentar para a galera e já responder a seguinte pergunta: quem é o Daniel de 10 anos atrás? Quem é o Daniel de hoje? Quais foram as principais transformações que ele fez para se tornar o cara que hoje você se tornou? Cara, Binato, fiquei bem contente, fiquei bem feliz pelo convite. Me trouxe excelentes recordações da época aí de 2010, que eu tive contigo fazendo a formação lá. Sim. E, e assim, muita coisa mudou. Uma coisa que eu posso te garantir é que muita coisa mudou, mas mudou para o melhor. Eu Uhum. lembro que um dos ensinamentos que a gente batia muito na tecla, e eu não sei se isso é uma característica do que de fato aconteceu lá no âmbito da formação, ou se é algo mais relacionado à minha personalidade, mas eu sou um cara muito entregue, eu procuro me entregar muito em tudo aquilo que eu faço, né? E também não foi diferente naquela metodologia oportuna. Uhum. E de lá para cá, é reconstrução, cara, o tempo inteiro. É desaprender para reaprender o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, hoje eu me encontro muito mais equilibrado, muito mais contente com o Daniel de hoje do que com o Daniel da época, porque tem Uhum. várias crenças limitantes que foram por água abaixo, teve várias situações em que eu resolvi, tive que ir à frente para resolver. Então, assim, a única coisa que eu consigo descrever foi que houve sim uma evolução, tá? Uhum. Fico bem contente com isso, na verdade. Tá. Você está com quantos anos hoje, Dani?
34, cara, olha só. Então, cara, na época você tinha 24 anos, né? 24, tá louco, era muito novo. Eu ia casar, tipo, um ano depois, eu casei com Isso, 25. É, isso que mesmo. doido, né, cara? Passa muito rápido o tempo. Cara, incrível isso. E nessa tua trajetória, eu me lembro que você fez várias incursões aí em várias áreas de negócios, em várias áreas de procurando encontrar aí talvez o seu caminho mais profissional, né? E já há algum tempo eu vejo você desenvolvendo coisas no mundo do mundo online, né? Aham. Conta um pouquinho para a galera essa tua experiência nesse mundo o virtual, no mundo online, e qual está sendo a sua principal experiência nesse momento? Sei que você está como fundador e CEO de uma empresa de investimentos, né? A Multiplicar, não é isso? Multiplicar, isso. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa tua trajetória até que você entrou nesse mundo online aí. Cara, na verdade, eu acho que antes de falar um pouco da trajetória online, vale muito a pena comentar o seguinte. Eu passei aí por várias empresas no sentido de prestador de serviço, a proprietário de empresas, vários desafios, quebrei pra caramba, perdi tudo, Uhum. ganhei de novo, Isso. e assim sucessivamente. Eu acho que é bem tranquilo eu falar isso, eu não tenho nenhum problema Pelo em contrário, é um orgulho comentar isso. isso. Pô, total, total, porque assim, quebrar o quê? Agora ficar quebrado é opção minha, né? Então, de lá para cá, cara, o que eu consegui entender, eu acho que a grande diferença do Daniel de 10 anos atrás para o Daniel de hoje é que eu aprendi quais são as minhas limitações e quais são as minhas vantagens como ser humano e como empresário. Quando eu entendi isso, o que eu comecei a fazer? Eu sempre me fazia, e eu acho que até na época, lá na época que eu fui formar contigo, Uhum. a gente fazia um exercício nesse sentido. E Isso. eu aprendi o seguinte: em que o Daniel é bom e o que o Daniel deixa a desejar. Não é que não saiba fazer, é o que eu deixo a desejar. E Isso eu aí. aprendi que eu sou um cara muito bom no que eu faço, no sentido de estruturar, de articular e no âmbito comercial, na parte comercial. Perfeito. Mas, obviamente, que me falta, não é que eu não saiba fazer, mas me falta foco, me falta vontade, inclusive, de desempenhar papéis como financeiro, contábil, organizacional, administrativo. Então, o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a fazer uma coisa que é bem clichê. Fazer Uhum. só o que eu sou bom e o que eu sou ruim ou menos bom, designar para quem faz. Ponto Perfeito. final. E no âmbito Perfeito. online, e seguiu essa mesma metodologia, porque o que diferencia do que a gente faz hoje, do que a Multiplicar faz hoje, para qualquer outra empresa no mesmo segmento, é Uhum. que hoje mesmo eu estava falando com um cliente o seguinte: a grande diferença nossa é que eu consigo entender qual é o ponto de aderência e o ponto de adesão dessa solução tecnológica junto ao mercado. Não é Tá. simplesmente tecnologia pura, é você compreender um pouco mais de mercadologia. E assim, Uhum. pedindo desculpa pelo termo, você só aprende isso, cara, se ferrando. Não tem o que fazer. Acredito. E quando você fala da questão que você quebrou, né? Aqui no Brasil, né, por questão cultural, muitas vezes olham para uma pessoa que quebrou de uma maneira. Mas alguns países do mundo, principalmente antes dessa última crise que a gente está vivendo até agora, né, a Uhum. pessoa que quebra, ela tem consigo uma experiência acumulada aonde o mercado financeiro, por exemplo, entende que essa pessoa oferece menos risco na hora de tomar um crédito, porque ele já tem a experiência de um fracasso. Entendendo, na nossa linguagem, que fracasso e sucesso são apenas um resultado, não sou eu. Né? Eu não sou o Perfeito. fracasso, eu não sou o sucesso, eu sou apenas um resultado. Né? Quer dizer, o fracasso e o sucesso são um resultado, não eu. Então, quando Aham. você fala que você quebrou, isso é um motivo de orgulho, isso corrobora o momento em que você está obtendo sucesso e não é de agora. Né? Você já veio de outras experiências anteriores de empreendimentos que foram bem sucedidos. Né? Hoje, a Multiplicar faz o que exatamente? Nós somos uma holding de investimento, tá? Uhum. E nessa holding de investimento, 60% do nosso faturamento
advém de investimentos em Bank as a Service, que Tá. é criar o white label para banco digital. Então, por Tipo, para as exemplo, fintechs aí, né? para as fintechs, por exemplo, sei lá, o cara quer ter o seu próprio banco, ele me contrata para eu montar o arranjo inteiro. A plataforma. E a plataforma inteira. Então, 60% do faturamento é isso. Só que o restante dos 40%, a gente teve aí nos últimos 2 anos para cá, investimento de empresa de manutenção de celular, Uhum. como hoje eu tenho sociedade numa gelateria, numa subadquirente, num marketplace, num e-commerce, num aplicativo que chama Doutor 24 Horas, e, enfim, tem uma capilaridade de 31 operações simultâneas que a gente roda. Então, são 31 empresas em que eu sou sócio e que a Dentro gente desse roda guarda-chuva da Multiplicar? dentro desse guarda-chuva da Multiplicar, exato. Caraca, 31 31 empresas? empresas, 31 sócios e 31 problemas gerenciáveis. Então, é muito tranquilo, porque na minha cabeça eu falo isso demais para a minha noiva, que Uhum. inclusive tá na live aí. Beijo, meu bem. Legal. E eu falo isso bastante para ela, que é o seguinte, é muito mais fácil você viver através de uma ótica parecida ou similar à forma que eu vejo a vida, porque, cara, tudo para mim tá bom, é negociável, é adaptável, é flexível e é autônomo. Porque na hora Uhum. que você consegue sempre se reajustar o tempo inteiro, você não tem muito problema. Então, quando iniciou o período do Covid e tudo mais, a primeira coisa que eu fiz foi me preparei para o pior cenário. Pior É, cenário, plano de contenção imediato, inclusive perfeito. 3 dias antes do decreto de quarentena aqui no estado. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me preparar para o pior. Segundo, comecei a esperar o melhor, mas 100% preparado pelo pior. E o que nos diferenciou aí foi que o seguinte, em um mês eu mudei o core inteiro do meu ticket Hum. médio, de tecnologia de Bank as a Service durante um mês. Então, eu adaptei ao momento de mercado, porque as empresas começaram a depender e a querer bastante estarem online, né, disponíveis. Você deve ter sido muito demandado nesse período inicial da pandemia e do isolamento, né? A gente aumentou 3 vezes a procura, o número de Hum. reuniões, o número de conversas. Só que antes da gente fechar algum contrato, não faz sentido na minha cabeça eu fechar um contrato com um cliente simplesmente pelo cunho monetário. Porque normalmente essa empresa que faz apenas uma transação financeira, uma contratante e um contratado, ela pode vir a quebrar. Então eu prefiro desenvolver Perfeito. projetos mais sustentáveis. Ano passado a gente fechou com 80% de aderência, cara. Onde a gente Uhum. meteu a mão, 80% Caramba. virou. Foi bem legal. Rapaz, isso é uma taxa de sucesso, né, por assim dizer, muito elevada, né? E imagino que isso deva prescindir de ou de uma, não digo só intuição, mas também de um processo de análise de viabilidade de negócio que você deve ter absorvido aí na cultura da tua empresa, não? Tu sabe qual a parte que é um pouquinho mais complicada, cara? Qual É é? que assim, quando eu sou indagado o que que eu faço e como eu faço, eu costumo falar, inclusive até para um sócio meu, Hum. que é o da gelateria, que fica em Brasília. Ele é um cara mais novo, um cara que está querendo enveredar para o lado do empreendedorismo. Eu falo, irmão, você sabe qual que é a parte mais complicada? É que eu posso te falar as metodologias que eu utilizo para gerir, posso te mostrar, posso te apresentar jurídico, posso te dar os caminhos. Mas o que resume tudo no final é uma coisa muito simples, chama sócio. Então, a Hum. análise, ela tem que ser a base de tudo. E durante esse período, o que eu desenvolvi, com todas as quebras, que eu quebrei 4 vezes, Uhum. com todas as minhas quebras, o que eu desenvolvi foi um feeling muito apurado, uma sensação, um sentimento muito apurado em sacar qual que é a do sócio operador.
entendeu? E Entendi. comecei a treinar um pouco mais isso. Então essa é a única diferença, na verdade. Quando você fala que você hoje tem 31 negócios pendurados no Multiplicar e 31 e 30 sócios, esses 30 sócios, todos eles são operadores? Todos eles são operadores. Todos eles são operadores, né? E é até uma coisa engraçada, porque eu explico isso para algumas pessoas mais íntimas, mas é um script que eu procuro seguir. Hum. Dessas operações, dessas 31 operações, o que eu faço? A cada 5, eu tenho um head de negócio para tocar as 5, Uhum. um jurídico para tocar as 5, uma contabilidade para tocar as 5 e uma secretária para ajudar na gestão das 5. Dessas cinco. Dessas 5. Porque quando um desses pilares que eu descrevi agora dá pau, eu consigo conter em 5 operações. Tá. Você Então, tem, então, 6 estruturas de negócios. Isso, eu Você tenho tem 6 uma estruturas de estrutura de negócio. negócio para cada grupo de 5 empresas aí. Detalhe, eu Né? não deixo conversar umas com as outras. Não deixo. Perfeito. Até porque tem muitas que não devem nem ter o que conversar, imagino. Não, até tem, cara, mas assim, eu acho que por conta da dor, Binato, Uhum. você, até você começar a confiar, você prefere se precaver. Então eu sou Entendo. muito precavido com as estruturações. Enquanto está entrando dinheiro ali, enquanto a gente está fazendo os aportes, entregando tecnologia, entregando gestão, tá lindo. Aí na Tá. primeira crise, É às que vezes você vai sentir que vai acontece. acontecer, né? Ah, então eu Agora, você, prefiro dar uma suspendida nisso. mas você tem então um time de 6 heads aí que são os teus fiéis cavaleiros aí, não é isso? É e não é, porque além Hum. dos heads estarem dentro da operação, eu tenho que contar com uma questão que é inerente ao que de fato eles operam. Esse cara pode, inclusive, pegar um Covid e morrer, cara. Então eu É, não posso nem contar e nem confiar. Eu tenho que, assim, designar. É o que de fato eu tá. faço. Eu designo, acompanho, implanto o processo, confio. Mas também, se algo acontecer de extremo, eu não estou desamparado, porque é uma sensação horrível quando, que já aconteceu, obviamente, quando você Uhum. se sente desamparado e frágil perante a uma estrutura que a tua parte de organograma faz a gestão, mas você Uhum. não é o cara para ir lá e pôr a mão para fazer a gestão, entendeu? Isso é Entendi. complicado de transitar. E esses caras que estão hoje com você à frente desses 5 negócios, né? Tem 6 caras à frente de 5 negócios cada um. Já são Ah. pessoas que estão com você há algum tempo? São pessoas que você já conhece ou você está contratando gente que você vai avaliar o perfil? Como é que você está fazendo a gestão desses 6 caras aí? Na verdade, eu nem chego a contratar pessoas antigas ou de confiança. Eu procuro contratar um pouco mais de proatividade. Tá. Eu gosto muito do que seja proativo. Eu não lido muito bem com a parte de reatividade, Uhum. mas é uma característica minha, então assim, eu vou contratando de acordo com a proatividade e produção do cara. E Perfeito. trago o cara dentro da minha estrutura com participação mesmo em como contrato de canal, a cada negócio que a gente fecha, o cara ganha como se fosse um sócio, toca a Uhum. operação, assim, vai bem estruturado com a gente. O cara ganha, Tá. ganha legal também. Pô, isso é muito legal, porque não é um funcionário, né? Ele é um sócio seu, né? Não, ele é, de fato, ele é um sócio, sem Tá. dúvida. E ele tem que De se fato, encaixar nesse sim. lugar aí, né? E tem que se virar para se encaixar, né, cara? A Beleza. necessidade tá aí. Não, show de bola. Bom, então olha só, né? Como eu tinha comentado, como é que uma pessoa, né, um jovem, se é um cara jovem, pode desempenhar múltiplos papéis no mundo, nesse mundo que a gente está vivendo. A gente já falou um pouco do estudante que você foi lá nos cursos que você fez comigo, do empreendedor que quebrou aí 4 vezes, do empreendedor digital que hoje toca o negócio com 31 empreendimentos. Onde é que o automobilista entra nessa história aí, cara? Conta um pouco dessa história. Eu sei que você era um apaixonado nisso, mas depois de um apaixonado se tornar um campeão, é uma outra história, né? Conta um pouquinho Mas dessa é história pra gente aí. aí que tá a parte diferente, Binato. Ah, Talvez seja um condicionamento meu. Eu não sei explicar e nem falar assim, é um dom. Não é um ah, dom, mas é porque eu não consigo, literalmente, pegar uma coisa para fazer
em que, detalhe, eu não esteja 200% envolvido e Dentro que eu não dela. seja o melhor. Se eu não for o melhor, para mim, eu não consigo assimilar isso muito bem. Então, no caso do automobilismo, quando eu comecei a correr em 2015 na Porsche, Uhum. na verdade 2014 na Mercedes, que até esse carro que está aqui, Esse branco atrás, tá? esse branco aqui atrás, tem até uma história legal desse carro branco, já eu Ah, conto. Eu estava pesando 90 quilos, estou até bem gordinho aqui na foto, ó, tá. pesando 90 quilos. Tá com E macacão aí, né? tô com o macacão, Dá, mas estou bem dá, redondinho. dá uma disfarçada. E, tipo, em 4, 5 meses, cara, eu Ah, perdi 15 quilos para poder correr. pô, isso faz a diferença. Louco, desesperado e fazendo regime, correndo, me preparando, estudando, treinando até a exaustão. E eu acho que quanto mais você treina, quanto mais você trabalha, o resultado vem se você Perfeito. se prontifica. O que não dá é para você cruzar o braço e colocar na mão do ser superior. Eu acho que é muito injusto com o ser superior, entendeu? Eu concordo Pô, plenamente. Eu concordo plenamente com você. eu Aliás, costumo eu quero dizer. aproveitar, deixa eu aproveitar isso que você acabou de Tá. falar, Dani, para dar tem uma mensagem por trás dessa nossa conversa que é muito importante, né? Uhum. Se eu falar algum impropério aqui, você me corrija, tá? À vontade. Mas Vai você é lá. um cara que poderia muito bem, as pessoas não te conhecem, alguns te conhecem e tal, mas a maioria não te conhece, quem vai assistir depois talvez não conheça, poderia muito bem ser um cara tranquilo e se escorar aí em alguma pessoa que pudesse te bancar. E você não Sim. faz isso, pelo contrário, você é um jovem, desde os 24 que eu te conheço, já com 24, uma pessoa que faz um curso daquele que você fez, já é uma pessoa diferente, porque estou querendo dizer o seguinte, você é uma pessoa que assume a responsabilidade. Quando você fala, quero ser o melhor no que eu faço, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, mas porque antes vem uma responsabilidade que você assume diante da vida. E o que eu tenho Uhum. visto, Dani, são muito jovens, achando que a sociedade tem uma dívida com ele, achando que ele é vítima do mundo, achando que a escola deve a ele, que o pai e a mãe devem a ele, que o mundo deve a ele, e que ele não tem obrigação de nada, ele só tem direitos e não tem deveres. Então, uma das razões pelas quais eu também convidei você para vir, não só por todo que você já viveu, mas é também por mostrar para as pessoas, de alguma maneira, que não importa o passado, não importa de onde vem, o que importa é quem você está se tornando, quem você está se tornando nesse momento. E eu estou vendo uma geração de pessoas aí se formando como pessoas de papel, celofane, de algodão, pessoas que são realmente muito suscetíveis a um vitimismo e que a continuar assim, vão ter muitos problemas para viver lá na frente. Eu espero que essa live nossa desperte para as pessoas de 25 a 35 anos de idade o poder que elas têm de transformar a sua vida em algo que realmente faça sentido e vale a pena. E é o que você vem fazendo em várias iniciativas que você tem, né? Então, eu não queria te cortar, mas eu queria aproveitar esse momento para mandar um Sim, recado para a concordo. galera e falar, galera, vamos aí, vamos acordar aí, vamos mexer, fazer acontecer e Mas ter sabe o uma que que vida eu decente. falo? Sabe o que que eu falo referente a isso, cara? Hum. Eu falo o seguinte, inclusive eu me incluo nisso em alguns aspectos. Acho que todo mundo, na verdade. As pessoas, Binato, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Isso aí. É voz Então, passiva, assim, não é voz ativa. voz passiva, todo mundo quer fazer, eu quero ser bem-sucedido, mas eu não o sou porque É, tenho Covid. Ah, porque eu sou de esquerda ou de direita, ou porque eu tenho limitação. Pô, na hora que a pessoa dá um estalo e falar assim, a responsabilidade é minha, isso pronto aí. e acabou, as coisas tendem a mudar. E assim, eu particularmente eu bato muito pesado nessa tecla e as pessoas que estão ao meu redor, que eu tenho proximidade, eu procuro não falar. Mas Uhum. quando também eu não sou sem educação. Mas quando sou confrontado, a primeira coisa que eu falo é, cara, sai dessa postura vitimista, passiva. Ah, mas eu Perfeito. estou. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: eu não acredito muito no gerúndio, tá? Uhum. Então, assim, eu estou tentando mudar. Cara, É. tentando o quê? Ou tu consegue ou tu não consegue. Você sabe quem me ensinou isso, né? Imagino.
Pois é, foi no dia que eu deixei a caneta. Não, que você chegou para mim e falou assim, lá no curso, 10 anos atrás, Aham. tenta pegar essa É, caneta. é Aí isso eu fui lá aí. e peguei. Aí Porra. você, tenta pegar essa caneta. Aí eu fui lá e peguei. Aí você respondeu, tenta pegar a caneta. Aí eu fiz isso. Aí você falou assim, tá vendo, cara? Ou você pega a porra da caneta, Ou ou não você não pega. pega. Pronto, Tentar não cara, adianta aquilo ali nada. para mim eu já podia ter ido embora do curso que já estava resolvido. E de lá para cá eu fui o inferno de todo mundo que convive comigo, porque na hora que o cara diz, eu tô tentando mudar. Não tá tentando, mano. Na hora que você puser para mudar, você vai mudar. Eu estou tentando enxergar. Não tá. Na hora Exatamente. que você quiser enxergar, você vai enxergar. É fato, na minha É cabeça é isso muito aí. clara, mas é Perfeito. isso. Você está me lembrando uma situação que eu vivi numa empresa que eu fiz um trabalho grande ali numa região ali de Maringá, né? Aham. E aí era uma cooperativa de crédito, né? Onde tinha lá 25 gerentes que cuidavam das unidades dessa empresa. E um deles, eu fazia um trabalho com a equipe toda, mas eu tinha sessões de reuniões com os indivíduos, né? Com cada um deles. Aí tinha um gerente que já estava lá há 6 meses, mais ou menos, quando eu cheguei para fazer o trabalho. Fiquei lá quase 2 anos fazendo esse trabalho com o pessoal, indo lá uma vez por mês. Aham. Aí no primeiro mês eu conheci ele e falou: Binato, porque eu estou chegando aqui na cooperativa e tal, não sei o quê, beleza, tá bom. Aí no segundo mês que eu fui, era o sétimo mês dele, ele falou: porque eu estou chegando aqui na cooperativa, então estou me entendendo e tal. Eu falei: mas já tem 7 meses. Tá bom, 7 meses. Aí no terceiro mês que eu fui lá, que era o oitavo mês dele na cooperativa, ele falou para mim: Binato, porque eu estou chegando na cooperativa. Eu falei: Fulano, peraí, vem cá. Você está chegando na cooperativa há 8 meses. Que dia você vai chegar? O cara me olhou assustado assim, né? Como assim, Sim, Renato? Cara, sem dúvida. você tá 8 meses chegando. Que dia você vai chegar? Pô, ninguém, você pode estar viajando por 8 meses, mas você Sim, chega numa hora, pô. Aliás, quando você compra sim. uma passagem, tem a hora da saída e E a a hora hora da da chegada. chegada. Que horas é a hora que você vai chegar? É Cara, naquele isso. momento o cara mudou o mindset dele e parou com essa história de tô chegando. Não, já cheguei. Então chega logo, bicho. Isso, Não isso. é? Eu acho engraçado porque, assim, É muito engraçado. é muito engraçado, porque isso acaba enraizando tão forte na tua personalidade, na minha, na tua, que a gente começa a fazer isso de forma orgânica, É, exatamente. sem preparar conteúdo. Então, eu tenho um gerente de novos negócios, todos os novos negócios que eu preciso de uma blindagem, eu ponho ele, e às vezes eu estou fazendo uma call, e ele está participando da call, e o cara faz alguma coisa ou fala alguma coisa, ele já me manda no WhatsApp assim, e lá vem a traulitada. É porque não dá para passar por isso sem falar. E aí eu Cara, costumo replicar o seguinte: você sabe qual é a coisa mais difícil que normalmente as pessoas não entendem? É você ah, ser claro, justo, preto no branco. Porque isso todo aí. mundo hoje está implícito em uma cultura em que, por exemplo, fulano, você vai sei lá, no cabeleireiro amanhã comigo? Não sei, vou ver. Aham. Ninguém responde, não, Sim não ou vou, não? sim, É. é. Principalmente o brasileiro, ele tem essa tendência a ficar ali no flow do negócio, Uhum. sabe? Ele fica ali, vou, não vou, vou, não vou. Pô, Pode fulano, ser. você quer namorar comigo? Pode ser, talvez a gente tenta. Caraca, entendeu? Você está falando uma coisa e tem uma pessoa aqui respondendo, o Barroso, perguntou: eu posso ser sempre sincero? Né? A Conheço. sinceridade é muito legal isso, porque a verdade é uma coisa paradoxal. As pessoas, se a gente perguntar aqui na live, quem aqui gosta da verdade? Todo mundo vai dizer eu gosto. Mas quem está preparado para ela? Aí é outra história. Né? Então, você pode ser sincero, que é um cuidado com o quê, cuidando do como. Como o Danilton tá falando aqui. Pode ser sincero e não ser ignorante. Né? Aham. Eu posso ser sincero e ser claro. Mas eu sinto que as pessoas, uma boa parte das pessoas, tem uma dificuldade de se posicionar. E isso, para mim, exige um certo grau de autoconhecimento, Dani, que eu acho que você buscou naquela formação, que você buscou nas suas experiências. Posso estar equivocado, acho que não, mas você, apesar de ser um cara veloz, gostar da velocidade, coisa do tipo, você passou por momentos na sua vida que você teve que fazer um mergulho profundo.
Uma coisa é você andar de jet ski na superfície. Outra coisa é Sim. você meter um escafandro e entrar na profundidade. E a vida é um jogo de profundidade com superfície, profundidade com superfície. Então as pessoas querem 3 passos para ficar rico. Tá bom, eu quero, mas eu tenho que dar os 3 passos, pelo menos. Uhum. Ah, mas eu tenho Covid, tenho trânsito, tenho o governo, tem isso, tem aquilo e tal. Então acho que você tem experiências pessoais nas áreas pelas quais você passou que te fizeram trafegar na superfície de uma certa maneira, mas também em alguns momentos, pelo menos naquelas 4 quebras que você teve, em alguns infortúnios fortes que você teve que fazer um mergulho profundo. Então, aquilo que foi uma ameaça se transformou numa oportunidade. Mas uma coisa que é bem legal que você falou, Binato, que faz todo sentido e eu quero até trazer isso aqui para a gente nesse momento. A Tá. última vez que eu quebrei, eu tive que me deparar com uma situação em que o seguinte, eu resolveria o meu... Eu tive uma dissolução de sociedade lá no Maranhão, que quem me conhece Aham. sabe que foi muito dolorido, acho que cheguei a comentar contigo, Comentou. e foi bem complicado, gerou bastante passivo. E o que aconteceu foi o seguinte, naquele momento eu não fui para o fundo do poço, eu cavei um pouco mais a lama e me enterrei lá. Perfeito. Fudidaço, fudido, ferrado. E eu comecei a sofrer uma pressão de todo mundo que estava à minha volta, inclusive familiares, que falavam assim, pô, Daniel, você é um cara muito bom em vender, em estar ali na parte de concessionária. Por que Uhum. você não pega um emprego com a concessionária? Eu cheguei até a cogitar, porque eu estava 100% sem renda. Eu cheguei a cogitar nessa época, fui numa entrevista, me ofereceram R$ 6.000 na época para eu poder ser gerente comercial dessa concessionária. Pô, o cara que tem zero para ganhar 6.000 para ser dono, para ser gerente de uma concessionária, tá lindo, tá ótimo. E o Uhum. que eu fiz, cara, eu lembro que foi preciso assim muito estômago para eu ter feito. Até hoje eu falo assim, cara, foi foda. Eu peguei, parei e pensei o seguinte: se eu resolvo o agora, eu perco o Daniel para o futuro. Porque o Uhum. Daniel para o futuro, eu sei quem ele é, eu sei que é muito foda. Eu já tinha sido milionário nessa época, eu fui milionário antes dos 20, antes dos 30, com o meu Uhum. próprio dinheiro, sem nada a ver com família nem nada, e tinha perdido tudo. Eu falei, cara, eu conheço o outro lado da moeda. Isso Sou aí. bom pra caramba no que eu faço. Quer saber do negócio? Não vou aceitar esse negócio. Pô, Uhum. foi uma confusão. Minha mãe enchendo o saco, meu pai falando que eu era orgulhoso, não sei o quê. Falei, não vou, porque eu sei o que eu faço. Sabe o que eu fui fazer, cara? Ah. Eu fui ser motorista de um escritório de networking que tinha aqui em Goiânia. E Tá. cheguei pro cara lá, sentei junto dele, falei assim, mano, deixa eu ficar sentado aqui. Ele falou, por quê? Porra, eu só tenho carro e combustível para andar contigo. Deixa eu ficar sentado aqui. Eu falei assim, tá bom. Por que eu fazia isso? Porque eu sabia que eu era bom no que eu fazia, cara. E Uhum. falar que é bom, que você é bom em algo, não é arrogância, é confiança. As pessoas confundem. Isso. E aí o que começou a acontecer? O cara foi vendo a minha desenvoltura, foi me dando missão, fui resolvendo, fui colocando de um lado para o outro, fui aumentando a amplitude de networking, fui fazendo Perfeito. contatos, tarará, tarará, pronto. Estou melhor do que eu estava antes. Mas da Olha onde só, hein? começou isso? Lá de trás, cara. Lá de trás. Tem É isso base aí. tudo. E a vida se mostra um processo e não um evento, né, cara? Exato, Esses exato. eventos que foram acontecendo foram te forjando. Tem uma Uhum. pessoa perguntando aqui: o fracasso pode ser considerado a maior vitória de uma pessoa? O fracasso é um belo resultado de aprendizado. Se a pessoa tiver o ímpeto de transformar esse fracasso num aprendizado, o próximo jogo, a próxima partida, ele obtém um sucesso. Então, acho que Exato. o jogo é um jogo de misturas, né, de fracassos e sucesso, né? E é É sempre bom você ter inerente, né? um sucesso a mais do que um fracasso, porque o fracasso é uma queda, um Sim, sucesso é um levantar. Se você tem um sucesso a mais que o fracasso, você está em pé e está caminhando na sua jornada, né? sim, sim, sim. Legal, cara. Agora, Dani, tem um papo aqui que eu até deixei. Eu sei que a gente tem uma meia hora de conversa aqui, mas esse assunto é um assunto que eu acho Manda que bala. merece uma atenção legal, que é o seguinte: dos papéis que a gente está discutindo aqui, do estudante, empreendedor,
um empreendedor digital, automobilista e tal, o noivo, você mencionou a sua noiva, o sócio de 30 pessoas e tal, tem um papel que acho que esse papel se revelou para você de uma maneira que acho que ninguém imaginou que ia se revelar, que é o papel de pai da aluna, não é isso? Aham, isso. Cara, eu não vou nem dar spoiler, né? Eu vou te fazer só uma pergunta e você desenvolve do jeito que você quiser. O que aconteceu num Dia das Mães de algum tempo atrás, eu não sei exatamente quantos anos, 3, 4? Ah, foi ano passado, cara. Foi ano passado? O que Foi. aconteceu no Dia das Mães do ano passado, então? Conta aí pra galera. Cara, a aluna tinha o Dia das Mães na escola, né? Aí o povo falando já, o povo já É isso conhece. aí, cara, é isso aí. Essa história é muito legal, gente. Não, assim, não existe mérito nenhum da minha parte. Vem cá, filha, vem cá. Vem cá, deixa eu te mostrar Boa! aqui. Já vamos ver se ela Eu tô conta essa falando de história. você, porque eu falei da aluna, ela veio aqui. Vem cá pra você aparecer. E, Muito e bom, aí, muito bom. e aí foi o seguinte, cara. Essa mocinha Ah. aqui pegou e falou assim, pai, vai ter o Dia das Mães na escola. Ei! Oi, Luna! Ela tá ouvindo a gente, Vai- não? Tá não, tô com Tá não, fone. tá bom. Vai ter o Dia das Mães na escola, todo mundo vai com a mamãe, só eu que não tenho mamãe. Eu falei assim, filha, isso não é um problema. A grande questão da vida inteira é o que você. Não é o problema, é o que você faz quando tem problema, né? Deixa o papai continuar. Quando tem problema. Exatamente. E o que você quer que o papai faça? Foi o que eu respondi. Aí ela falou assim: ah, pai, eu queria que você fosse vestido de mamãe por um dia. Eu quero peruca loira, quero maquiagem, quero batom, quero tudo. Aí eu falei: filha, você quer que o papai tire a barba e vá sem barba? Ela: não, não, sua barba é linda, eu amo sua barba, pinta ela de rosa. Eu falei: beleza, então, tá feito, tá feito. E na Ah, verdade foi um evento muito despretensioso, cara, porque em nenhum momento e poderia ter feito, por assim dizer, em nenhum momento eu bati uma foto. Eu só olha avisei para a só, cara. escola o seguinte, falei, ó, Que a aluna pediu para eu ir sensacional de isso. mãe, a aluna pediu para eu ir de mãe, e eu vou de mãe. Posso vir de mãe? Pode. Então, quando eu cheguei lá, eles acharam que eu era um travesti que estava ali para animar a festa, entendeu? Ninguém me reconheceu. Isso é maravilhoso. Aí Apesar da barba, cheguei, né? apesar da barba, aí todo mundo, você veio pro evento? Eu falei, não, gente, eu sou a mãe da aluna. Quando eu Aham. falei que eu sou a mãe da aluna, tinha um monte de mãe, que era o Dia das Mães, todas as mães, começou a chorar, Porra. aquela confusão danada. E aí, Você cara, sabe que você foi criou um muito legal. problemaço, né? Você criou um problemaço para os pais das crianças dessas mães, né? Jura? Elas devem ter chegado em casa e falado assim: você precisava ver, o pai da aluna foi lá, vestido de mãe, É você nem na reunião de pai vai. Você deve ter sensacional. sido amado pelas mães e odiado pelos pais. Total, cara, foi muito engraçado. E aí foi Ai, uma que manhã inteira maravilhoso. de evento, uma manhã de inteira lá, eu andando de salto. Posso atestar, é horrível andar de salto. Aquele negócio é muito desconfortável. Eu tava lá. E quando eu saí, uma das mães postou Ah, um story, não foi nem uma foto. Quando ela postou, cara, assim, eu tava dirigindo, quando eu cheguei em casa para trocar de roupa, já tinha pelo menos assim umas 500 pessoas de solicitação, isso 30 minutos depois. que E isso, aí eu cara. comecei a aceitar o pessoal, desbloqueei o meu perfil. Em 3 horas, cara, em 3 horas eu já tinha ganho 7.000 seguidores. Que Absurdo. isso, que E coisa impressionante. em um dia, esse negócio teve 24 milhões de visualizações entre Hum. Brasil, Chile, Argentina, Turquia, Uruguai, tudo, tudo, tudo. E ganhei tipo 180 mil seguidores, aquela loucura. Cara, foi a primeira vez que eu desliguei meu celular nos últimos 10 anos. Tive que Que desligar, coisa não estava aguentando. impressionante. Foi Isso gerou muito uma doido. repercussão forte também em outras mídias aí, né? Revistas.
Você andou fazendo umas entrevistas aí, se eu não estiver enganado, eu andei vendo alguma coisa sobre isso. Assim, no dia eu entendi que tinha viralizado de forma orgânica. Aí eu Uhum. pensei o seguinte, pô, se viralizou de forma orgânica, é porque alguma vírgula de mensagem eu tenho que dar. Então eu procurei dar algumas mensagens, dar algumas entrevistas mais relacionadas a essa mensagem. Tá. Mas o que de fato aconteceu é que as pessoas começaram a barganhar para querer ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, É mesmo? o que eu comecei a fazer? Eu comecei a receber proposta da empresa X, que é uma multinacional, que a sede é no Chile, querendo patrocinar e levar para o Chile e tal, não sei o quê. A primeira coisa que eu falava, o que eu sempre falei foi: eu faço o que vocês pedirem junto com a aluna. Porém, esse cachê que vocês querem me pagar, eu quero que vocês façam uma campanha de caridade, doe para um hospital de lupus, para o Médicos Uhum. Sem Fronteiras, alguma coisa e me comprove. Porque isso eu vou Tá. prestar conta com a rede social. E aí, de 20, 30 solicitações de patrocínio de imagem, é, ó, o José Bruno falando que na Itália viralizou. Viralizou antes de você conhecê-lo. Itália, Turquia, tudo. E aí, quando eu comecei a replicar isso, eu falei: olha, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero fazer caridade. Ok. As próprias empresas me deram a mensagem de que não, não, caridade não vende, então não vou fazer contigo. Eu achei É isso mesmo, cara? total, cara. Então, assim, de todas as propostas que eu recebi, foram três que eu fechei e que eu prestei conta com as redes sociais, fiz a doação para o hospital, para a casa de recuperação, de tudo, Uhum. de todas que me procuraram. Olha só que louco, né? Cara, que coisa louca isso. Ainda mais no momento que. Bom, a gente está falando de um ano para cá, De né? um ano para Não é cá. uma coisa tão longínqua assim. Quer dizer, esse ano que a gente está vivendo, esse ano para cá que a gente está vivendo, é um ano que a humanidade está aí meio que num dilema, né? As pessoas escolhendo decidir para que lado vão seguir, se vão para o céu, se vão para o inferno. Enfim, Isso, né? Aquelas escolhas que nos cabem como indivíduos dentro daquilo que se chama livre-arbítrio, né? E não perfeito. tem nada de Uhum. errado. É consequência de cada um fazer suas Ok, cada escolhas um. aí. Ok. Você fez suas escolhas, a empresa fez as dela e tudo bem. Agora, como é que foi a repercussão disso na aluna, cara? Como é que isso. O que ela te falou no dia que ela te viu, nos dias depois? Como é que ela reagiu diante disso? Cara, eu costumo assim, é óbvio que como pai, como ser humano, eu sou extremamente falho. Mas uma coisa eu tenho que me dar o crédito, que é o seguinte: eu procuro fazer o meu melhor por ela. Total. O meu É o melhor, que com você se todos os entrega, meus né? Os seus erros, papéis. todas as minhas limitações de tempo. Eu tenho uma agenda muito complicada. Eu cheguei do trabalho agora, estou em casa. Mas o que eu sempre quis fazer foi: filha, eu nunca vou te dizer o que fazer. Eu só quero te explicar que tudo tem uma consequência. E se há Isso. uma consequência, eu quero que você decida do jeito que você quiser, mas sabendo que a cada ação há uma reação, ponto final. É a forma que eu me Isso. expresso junto dela. E o que a aluna achou disso foi assim, uma puta festa, achou o máximo, achou da hora. Se você ver as fotos, ela tá alegrona. Então, lá no Eu vi evento era no muito Instagram. legal que ela falava assim: pai, oh, desculpa, mamãe. Aí ela tirava sarro comigo, entendeu? Tirava sarro comigo, Aham. brincava. Foi bem divertido. E uma coisa que com a aluna eu procuro fazer é que o seguinte, e que talvez essa tenha sido a real mensagem, Uhum. é que o seguinte: muita gente, quando perde um ente querido, ou quando perde uma empresa, enfim, ou quando perde um relacionamento, há um pesar, há um processo lúdico, há um processo de luto. Gente, Sim. isso é inevitável, mas você utilizar dessa questão imutável para adotar uma postura vitimista, aí é diferente. Então, Perfeitamente. o que eu falo para a aluna? Ela fala: ah, papai, eu queria que minha mamãe tivesse aqui e ela morreu, né? Ah, filha, morreu, fazer o quê? Não, isso não é agressivo. Só fala assim: filha, ela está em outro plano, ela está no céu, um dia nós vamos se encontrar. Porque isso é imutável, entende? Na Sim, minha sim. cabeça, separa muito bem assim.
Não queria que tivesse acontecido. Mas, como aconteceu, assim como as minhas quebras comerciais, eu lutei para que não Isso. acontecesse. Mas se aconteceu, é irreversível. Então não dá para Perfeito. você se manter numa postura de coitadinho o tempo inteiro, sabe? Eu gosto da ideia, Dani, até explico isso no modelo do pensador lá, que você conhece bem, Uhum. que a Aham. gente passa, né, a cada perda que a gente tem na vida, a gente passa por um ciclo, né, que eu chamo de ciclo vencedor da perda. E esse Uhum. ciclo passa por 4 etapas, não sei se você se lembra, né? Passa pela revolta, aquele momento que eu fico me perguntando por que comigo, oh meu Deus, ó dia, ó vida e tal. Lícito, é o luto, é o choro, é a raiva advinda de uma perda que eu não queria ter. Depois vem o conformismo, eu me conformo com a situação, mas ainda estou preso a ela, e preso a ela de uma maneira negativa, porque ela ainda me suga energia e eu estou preso ao evento, embora o evento já tenha passado. Aí eu entro Perfeito. numa etapa de aceitação, que é isso que você acabou de falar, né? Eu aceito a Aham. situação. Agora, na hora que eu aceito a situação, eu começo a arrebentar os grilhões que me prendem ao passado e a me libertar para ir em direção ao futuro, que é quando então eu supero isso. Né? E ao superar, eu dou um significado ao evento que eu não posso mudar, que faça mais sentido na vida. Né? Então, tem Sim. mães, por exemplo, que perdem um filho numa circunstância, algumas se tornam prisioneiras daquele evento e outras pegam esse evento e transformam numa causa. Né? E o que você Uhum. fez foi isso, você transformou um evento numa causa e você virou a mãe da aluna naquele dia. E, obviamente, você é pai e mãe dela durante todas as horas do Aham. teu dia, porque você está fazendo esse papel. Então, esse é um exemplo tangível de ciclo vencedor da perda. Porque se eu entro num jogo para ganhar, eu tenho que esperar a possibilidade de perder. Perfeito. E se eu não Claro. Tá no souber game. perder, eu não mereço ganhar. É aquela história do Exatamente. direito e do dever. Eu só quero É. direitos, não quero dever? Não. A moeda E, tem dois lados, entende? e no primeiro ciclo, Binato, que é o ciclo da revolta, eu Isso, tenho uma etapa. teoria, uma Uhum. etapa da revolta, eu tenho uma teoria do porquê que isso deve acontecer com as pessoas. O que de fato eu posso atestar que não aconteceu comigo e que não acontece. O que eu imagino? Eu imagino que as pessoas se revoltam porque elas acham e conseguem se conscientizar que durante o período da vida ou da empresa deveriam ter feito mais ou se entregado mais relacionado àquilo. Cara, se você se entrega o tempo inteiro, é leve o negócio. Claro, É leve. Eu fui, de verdade, não é que não doeu, mas de todo o claro processo de que luto que doeu. eu passei, eu fui o que menos sofri, Uhum. menos, porque eu tenho plena consciência do homem que eu fui, a pessoa que eu fui, o marido que eu fui, o amigo que eu fui, enfim, na mesma forma das empresas, na mesma forma da vida. Porra, deu errado? Eu não queria, mas eu me doei o tempo inteiro. Então eu acho que a revolta está relacionada a isso, talvez. Nem podemos falar que deu errado, né? Porque a gente É, não não sabe o sabe, que não, aconteceu, não né? sabe, não E isso, sabe. e essa tua fala aí agora, ela corrobora uma fala que eu tenho nos trabalhos que eu faço, nas aulas que eu dou, nas consultorias que eu ministro, que você acabou de materializar essa fala, né? Você é um sujeito com vários papéis e você acabou de dizer uma coisa que eu defendo com unhas e dentes. É a qualidade do humano que você empresta para os cargos que você ocupa. Então, o humano que você empresta para o automobilista, para o pai e mãe da aluna, para o noivo, para o irmão, para o filho. E aí você comete, obviamente, os acertos e os aprendizados daquela experiência que você está tendo. Tem horas que eu ganho, tem horas que eu aprendo. E com isso a vida fica mais leve, a situação vai sendo mais vivida de uma maneira mais plena. E quando há um infortúnio que conecta com uma perda, a dor acontece. A dor é inerente, não tenha dúvida. Uhum. Agora, o sofrimento, aquela capacidade de prolongar a dor ad eterna, aí isso não precisa existir, cara, porque a dor é do processo, mas o sofrimento é uma escolha, não é? Porque, sem dúvida, eu falei isso, acho que, cara, foi muito espontâneo. Eu falei assim, olha, o luto é inevitável, mas sofrer é opcional. Eu falei isso no Exatamente. vídeo que viralizou. E uma das coisas que eu fico imaginando em todo o processo de relação, cara, é bem isso. Em toda relação, homem, mulher, empresa, sócio,
patrão, funcionário, o que bastante acontece é, às vezes você tem questões terceirizadas que são Uhum. inerentes ou do business, ou do negócio, ou da situação macroeconômica, mas que são imutáveis. O que acontece é que há um problema. Ok, se há um problema, por que você vai pegar esse problema e trazer para dentro da tua relação? Uhum. Isso na minha cabeça, cara, de verdade, eu perco o sono quando eu me deparo com isso. Eu falo assim, eu não consigo entender por que as pessoas dificultam o seguinte. Ah, o Daniel, sei lá, o Daniel é arrogante, um exemplo. E isso pode ter duas condições. Primeiro, ela Uhum. pode ter razão, então é só uma palavra, é só um adjetivo, ou ela pode não ter razão. Só que ambas as formas estão terceirizadas e lateralizadas. O que Sim. a gente faz é, eu vou pegar isso que a pessoa falou, ou que ela agiu, ou que ela me olhou de cara feia, e vou colocar dentro de mim. É como se nessa adjetivação a pessoa me desse um copo de veneno, Uhum. eu estivesse com um copo de veneno na mão e a pessoa torcendo, bebe, 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 bebe. Aí você vai lá e dá goles disso. É isso aí. Só que você só bebe se você quiser, cara. Claro, claro. Não tenha dúvida, é um Relações presente, é. bilaterais é isso. Eu entendo Exatamente assim. isso. Você falou uma coisa aí, cara, que resume muito bem. O problema não é o problema é como eu lido com o problema. Sim. E a coisa se reverte numa questão. Teve até uma pessoa que falou sobre isso. Ah, eu quero ser sincero com as pessoas, mas tem hora que isso não funciona. Eu acredito piamente, e acho que você vai por esse caminho. Se eu focalizar no resultado que eu quero atingir, eu não entro mais naquela armadilha de querer ter razão em relação ao outro. O que eu vejo nas reuniões que eu participo, relacionamentos que eu vejo, que até me vejo dentro também, com filho, namorado e tal, etc., é que muitas vezes se quer ter razão, quando na verdade o que a gente está em busca é de ser feliz. Que é Exato. a ideia que eu defendo, né? De buscar o resultado, não buscar ter razão, não fincar o pé numa crença, não fincar um pé numa coisa estática que eu aprendi quando eu tinha 24 anos de idade, que o mundo era completamente diferente, Total. e o Uhum. mundo agora é outro. A gente está falando de um mundo que no dia 13 de março era um, e hoje, dia 8 de junho, é outro mundo. É outro mundo. Se Mas as tem pessoas uma não aprenderem coisa. nessa velocidade, vão sucumbir. Concordo, concordo, mas tem uma coisa, Vinato, que eu sou muito incisivo na hora de falar. Hum. E a pobre da minha noiva até briga comigo em relação a isso, mas eu vou até contextualizar essa questão. Eu vejo que a grande maioria do ser humano, ele está e opera a sua vida e o seu condicionamento de maneira cíclica. Ele tem uma ação em que essa ação tem um resultado negativo daquilo que ele gostaria, e ao invés dele começar a parte de honestidade com ele próprio, ele Uhum. cobra a honestidade do outro. Dos Então outros. eu falo para minha noiva quando a gente discute como todo casal, ah, fez alguma coisa. Eu não vou passar a mão, meu amigo. Você sabe por quê? Porque eu sei que eu não faço nada de errado. Quebra o pau. Mas a sinceridade e a honestidade é a base de todo relacionamento. É igual com Perfeitamente. sócio, é igual com empresa, é igual com relação de amizade, é igual com parceria. Pô, você quer esperar a honestidade do outro? Seja honesto primeiro. Seja Exatamente. honesto e seja justo acima de tudo. Maravilha, Dani. Fico feliz, cara, porque você é um dos exemplos que o discípulo supera o mestre. De forma alguma, Isso meu é amigo. A gente está muito aqui para legal, bicho. aprender. Estamos aqui para aprender. Eu sei do paizão que você é também. Eu conheci tua família, cara. Muito bom, cara. Muito feliz com essa nossa conversa aí. A gente tem ainda mais uns 5 minutinhos aí. Vamos, manda bala. Eu queria dedicar esses últimos 5 minutos, obviamente, agradecer a turma que nos acompanhou nessa live. Depois eu vou publicar essa live tanto no IGTV Eu quanto também. também no YouTube, nos canais aí que eu tenho. E quero deixar esses 5 minutos para você deixar uma mensagem bacana aí para as pessoas, uma mensagem de encorajamento. Aliás, você fez tudo que você falou, eu ouvi como mensagem de encorajamento, mas queria que você deixasse assim uma mensagem positiva para as pessoas que querem aí vencer a inércia, vencer a dor, ou seja, Aham. pular para o próximo nível, passar da arrebentação e entender que depois da arrebentação tem um mar enorme aí para navegar. O que você falaria para Sim. essa galera aí como mensagem final?
Cara, o que eu falaria primeiro é de uma coisa que eu tô vendo nesse momento, que é o seguinte. As pessoas que me acompanham e que convivem comigo, que estão comentando aí, alguns são sócios, outros são amigos, outros foram colaboradores em que eu fui Uhum. líder, tive a honra de ser líder, como a Valéria, a Adelaide, que está todo mundo aí. E uma coisa que faz muito sentido é que é o seguinte, tudo que eu estou falando aqui, essas pessoas que estão aí estão atestando. Sim, Entendeu? tenho Então, certeza disso. isso vem de um condicionamento opcional. Eu optei por ser assim. Então, não adianta, cara. É igual eu falo pro Henrique aí, que é meu sócio da gelateria lá em Brasília. Uhum. Eu falo para ele, cara, é muito mais difícil você ser justo do que ser bonzinho, porque o que todo mundo quer, ele até Exatamente. escreveu isso aí. O que todo mundo quer é um ganho secundário, é uma É, mãozinha na exato. cabeça. Mas isso não cresce ninguém, cara. Isso não cresce ninguém. Pelo Então, contrário. assim, o que eu gostaria de falar e de exemplificar nesses minutinhos que você me deu foi, primeiro, continua fazendo esse trabalho absurdo, esplêndido. Eu falo de você com muito carinho, minha noiva é prova disso. Eu falo de Legal. você com muito carinho porque foram divisores de água na minha vida em que você colocou na mesa o conteúdo e eu soube pegar esse conteúdo e trabalhar. Eu Isso. acho que isso é uma quebra de crença, uma quebra de limite. Não há limite para o que você realmente queira fazer. Então, primeiro, Perfeito. continua, cara, nesse caminho. Você deve ter ajudado, está ajudando muita gente. E que as pessoas deixem um pouco, pelo amor de Deus, de mimimi e assumam o real sentido da sua vida. Pega a sua Exatamente. rédea, cara. É Pega a isso rédea aí, da tua cara. vida. Aí todo mundo, ai, coitadinho de mim. Ah, pô, eu não tenho paciência, não. Vou ser bem É isso aí, sincero. Caboclo. Eu concordo 2 milhões% contigo. E, bicho, de novo aí, olha, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua abertura, pela tua Eu que disponibilidade. agradeço, cara. Sabia que ia ser muito prazeroso essa conversa. Muito Agradecer a bom, galera gostei toda que demais. apareceu aí, passou uma galera por essa live, a galera depois assiste Legal. também em outros momentos aí. E a gente acaba tendo uma responsabilidade, né? De, ah lá, Eu enquanto falava eu choro, eu demais quero isso. envelhecer. É É, isso aí, ela, cara. a Valéria foi assim, um braço direito meu lá no Que Maranhão, legal, cara. na época da concessionária. Cara, eu falava muito isso. É, Muito né? bom relembrar. Mas Muito é muito bom. bom isso, cara. E Vamos fazer isso, isso mais vezes, Bina. Vamos vamos, fazer vamos isso mais fazer, vamos vezes, cara. fazer. Bem Tem umas legal, coisas gostei. legais acontecendo. Essa live que eu comecei esse ano convidando uns amigos, né? Acabou que Uhum. uma corretora aí achou legal esse negócio e está querendo patrocinar esse negócio aí, entendeu? Animal, cara. É muito Show. legal, bicho. Então é possível que a próxima live já tenha aí uma grife, já tenha aí um carimbo, uma chancela de uma corretora aí, uma dessas corretoras da XP, né? Mas uma Aham. das grandes aqui de São Paulo. Tô até falando isso aí em Excelente, cara. primeiríssima mão, viu? E Excelente, aí a cara. gente está com uma perspectivas bem legais de manter esse programa de uma maneira. Com o tempo vai melhorando, mas seguramente Faz você vai isso, voltar. faz isso. Acho que todos nós precisamos. Legal, cara. Obrigado pelo convite, cara, de Dani, coração. muito obrigado também. Um beijão para você, beijão na sua noiva, beijão na Luna, beijão no teu pai que eu conheci lá, na tua galera toda Claro, aí. E a gente se vê, a gente se fala em breve. Estamos sempre juntos, né? Nesses 10 anos a gente se falou com muita frequência e vamos continuar assim, bastante. Sem né? dúvida, irmão. Fica bem. Um grande abraço. Beijo para todo Valeu, mundo meu aí que irmão. acompanhou. Show de Tá, bola. tchau, pessoal. Valeu, Obrigado, gente. galera. Até Obrigado mais. aí. Até mais. Tchau. Tchau.